Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Brasil nunca havia registrado um número tão pequeno de jovens entre 16 e 18 anos interessados em votar nas eleições como no início deste ano. Em 2018, nas últimas eleições gerais, para você ter uma ideia, de acordo com o TSE, existiam pouco mais de 1.400.000 títulos de eleitor entre os jovens de 16 e 17 anos. Isso representa cerca de 23% do público, já que, de acordo com o IBGE, são mais ou menos 6 milhões de brasileiros entre 16 e 17 anos. Mas no mês de fevereiro, agora fevereiro de 2022, esse número caiu para apenas 830 mil títulos de eleitor dentro dessa faixa etária, um percentual de apenas 13,6%. A gente está falando do menor índice na história. Os números melhoraram um pouco depois de uma campanha promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral entre os dias 14 e 18 de março. Nos 5 dias da iniciativa, foram emitidos quase 100 mil novos títulos para jovens na faixa etária entre 16 e 18 anos. Parte do resultado surgiu depois do engajamento gerado pela campanha nas redes sociais. E nesse ano a gente teve uma grata surpresa, que foi a adesão de vários influenciadores digitais, várias celebridades, várias personalidades que entenderam a importância de a gente ter a participação desse público, que é bastante considerável, de jovens, e aderiram espontaneamente à campanha da Justiça Eleitoral e falaram para os seus respectivos públicos, no sentido de incentivar esse alistamento. Entre as personalidades que contribuíram com a campanha estava o cantor Zeca Pagodinho. Alô, galera que tem 16 anos, vamos falar 16 anos até o dia da eleição, em 2 de outubro. Então, um recado importante para você. Tire o seu primeiro título de eleitor e participe das eleições para os deputados, senadores, governadores e o novo presidente do Brasil. O prazo final para você tirar seu título é 4 de maio. A cantora Anitta também participou da iniciativa. Jovens, adolescentes, vai tirar esse título de eleitor, pior taxa desta história de quem vai tirar título, vambora! Inúmeras celebridades, artistas aderiram à campanha do TSE, que decidiu intensificar a divulgação do cadastro de jovens eleitores. Mas o que explica a baixa procura dos jovens pelo título de eleitor neste ano? Falamos mais sobre a participação do jovem brasileiro no processo eleitoral com Guilherme Carvalho. Ele é cientista social e pesquisador em comportamento do eleitor. Guilherme, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer falar com vocês. Bem, Guilherme, para a gente começar, traçar aqui se possível, o que está passando hoje na cabeça do jovem brasileiro. Essa baixa procura pelo título de eleitor. Tem alguma explicação? Bom, é um conjunto de explicações, A política é algo altamente complexo, ela não tem um único formato de suas causas, mas de uma maneira geral, se nós observarmos o histórico político brasileiro, sobretudo nos últimos 10 anos, mais ou menos, um pouco menos, nós vamos verificar que houve um processo de negação ao processo formal da política, que se compôs basicamente desde aquelas manifestações lá dos autos de 2013, aonde desencadeou uma série de elementos na sociedade brasileira, muito importante para a configuração do quadro atual nacional. Se nós olharmos a partir dali e olharmos também uma parcela da população que não é pequena, você encontra ali uma negação, um distanciamento do processo político formal, levando, obviamente, a que os jovens que têm uma série de preocupações nessa faixa aí de 16 e 18 anos, que estão definindo seus horizontes profissionais, definindo as suas escolhas de vida, a política acaba sendo, para aqueles que não foram iniciados ou levados a essa discussão, ou porque simplesmente não foram conduzidos a se apresentar dessa forma na sociedade, ou seja, a discutir política, a ver a importância da política, acabam se distanciando como algo que é desgastante, negativo e, evidentemente, já que não é obrigatório, negado. Associado ao número de votos brancos e nulos das abstenções nas últimas eleições, a gente configura ali um quadro nacional, um quadro brasileiro conduzido a um distanciamento de uma parcela significativa da população, aos quais os jovens, mais jovens, na faixa aí do final da adolescência e início da vida adulta, que podem votar
pela lei, não quererem tirar o título de eleitor por antecipação, mesmo com esse direito. Esse processo que você cita de negação ao processo formal acontece em outras partes do mundo? Você tem que ver especificamente cada sociedade. Aqui no Brasil, teoricamente, o voto é obrigatório. Então, o cidadão ele precisa justificar o não voto dele. A gente sabe, na prática, que não votar no Brasil hoje paga uma multa de R$3 a R$4, ou seja, é irrisório. Mas o sujeito tem que justificar esse processo. Ou seja, apesar de ser obrigatório, ele não é, na prática, tão obrigatório assim. Quando você compara com sociedades onde o voto não é obrigatório, como, por exemplo, a sociedade norte-americana, você verifica que a ausência nas eleições, nas mais variadas faixas de idade, que é o ponto que a gente está falando aqui, também é relativamente elevado. Em torno de 40% a 50% da população não vai votar. E dentro desse número você vai ver também ali os jovens que poderiam votar ou não. Ou seja, tem que ver de sociedade a sociedade. Mas se nós olharmos os números efetivos que apresentam, por exemplo, na sociedade norte-americana, os estadunidenses, eles apresentam um distanciamento do desejo de voto na casa de 40% a 50%, que é maior do que no Brasil, se associado o branco e o nulo e as abstenções, que estão aí na casa aí de 30% a 35%. Se nós compararmos dessa maneira, a gente pode dizer que a gente está dentro de uma faixa de normalidade, de distanciamento da eleição. A questão é que, ao longo dos últimos anos, se nós pegarmos a redemocratização brasileira, de 1989 para cá, sobretudo a chamada Nova República, se vai vendo uma redução da participação dos mais jovens. Ou seja, algo está acontecendo, algum distanciamento está acontecendo, como eu disse, multifacetário, a política é vista como algo negativo, como algo corrupto e, portanto, eticamente inadequado para o cidadão, levando a essa redução. Isso, evidentemente, conduzido a campanhas contrárias às eleições por determinados grupos políticos que fazem fortemente pelas redes sociais já há algum tempo, dizendo que o voto é inútil, que o voto não tem validade, ou que o voto é fraudado, que conduz muitas pessoas a não acreditarem na lisura desse processo. E aí, evidentemente, isso também. Mas, respondendo objetivamente, não. O Brasil está dentro de uma média mundial de distanciamento do processo político. Guilherme, há pouco você citava esse olhar do jovem para o cenário eleitoral como um cenário desgastante, negativo. O que levou a isso? A gente tem no Brasil um processo político-eleitoral muito complicado. Se nós pegarmos o século passado, século XX, vai ver inúmeras interrupções do processo democrático. Nós tivemos muito tempo de processos não democráticos. Felizmente, nos últimos anos, nos últimos 30, 35 anos, a gente vem numa democracia constante, o que justificaria uma estabilidade nacional. Mas se nós olharmos a maneira como a sociedade brasileira encarou a política, ela é vista como algo corrupto, negativo e de pessoas não éticas. Logo, você dar voto a alguém ou dar incentivo a isso conduziria a esse cidadão que acha dessa forma a se considerar também antiético. Logo, a gente vai ver aí cerca de 1/3 da população, talvez um pouco menos, tratando dessa forma. Se nós olharmos esse 1/3 da população, a gente vai ver que é exatamente aqueles que se distanciam, ou se abstêm, ou votam em branco e nulo, ou seja, colocam isso. Então, se você tem aí uma média de 1/3 do eleitorado, nas mais variadas idades, nas mais variadas estruturas de educação e de base salarial, seja do interior ou das cidades, distanciadas do processo político. E isso veio se fortalecendo, no meu entender, com a intensificação de que a política é negativa através do que ela pratica, sobretudo nos seus atos de corrupção. Como eu disse, nós tivemos nos últimos anos atos de corrupção muito significativos e muito divulgados, o que fez com que essa parcela fortalecesse essa visão, não verificando na política uma solução, mas sim um problema. Então, ver melhor o distanciamento para não coadunar com essa corrupção, o que é normal se você olhar como atitude. No meu entender, dando uma opinião, é mais interessante, apesar de todos os problemas que há na sociedade da corrupção na política, se a população distancia-se da política, ela permite que determinados grupos que sejam corruptos ou queiram se adequar ou dominar aquilo, dominem esse espaço político. Ou seja, o distanciamento não é positivo para o processo democrático, mas
Como eu disse, uma parcela significativa considera isso ruim e acaba se distanciando, não vendo na democracia, na eleição, como uma solução para os próprios problemas sociais. Ou seja, Guilherme, para reverter esse quadro, necessariamente precisaríamos passar por essa conscientização, principalmente do jovem eleitor, de que é necessário participar do processo eleitoral para mudar esse cenário desgastante, negativo, como falávamos há pouco. E aí eu te pergunto, quais seriam as outras alternativas para reverter esse quadro? Campanhas como a do Tribunal Superior Eleitoral, artistas se engajando, pedindo o voto dos jovens, são medidas suficientes e que podem trazer um resultado num curto prazo? No curto prazo, sim. Essas medidas são bastante positivas, como aconteceu agora no mês de março, a campanha do TSE, contando com a ajuda de artistas, com pessoas, com celebridades, com influenciadores digitais. Para o curto prazo tem um significado, mas a gente tem que pensar a longo prazo, nas gerações que estão se formando hoje, que estão entrando no processo eleitoral e que estão se distanciando. Por isso que não é positivo isso. Na verdade, você falou muito bem, o principal elemento é que a política se torne, dentro do quadro, seja ele escolar, seja ele da sociedade, ou seja, da discussão familiar, dos espaços sociais, como algo positivo de se discutir, não algo absolutamente negativo. A política é polarizada? É. Ela se torna polarizada? Sim, não é anormal. O problema é que nós, ao considerarmos essa polarização, nos distanciarmos do processo político e da discussão. Porque a política é, antes de tudo, um processo de discussão pública para se desencadear para que determinados grupos sejam eleitos pela própria população. Isso chama-se democracia. E isso é o melhor modelo, apesar de todas as dificuldades, é o melhor modelo que há para a sociedade. Não há nada melhor. O modelo democrático é o melhor modelo para que haja a ascensão e o poder público sobre a sociedade. Mas quando a sociedade ou parte dela se distancia e nega isso, automaticamente ela não está colocando. Óbvio que isso tem múltiplas razões, como a gente falou. Agora, começa inicialmente, sobretudo para os mais jovens, para colocar ali na discussão, no dia deles, que a política é um assunto de debate, é um assunto sério, um assunto técnico que afeta diretamente a vida das pessoas. E distanciar-se deles não soluciona, pelo contrário, tende a dificultar mais e a colocar no poder pessoas que querem absorver esse poder e tirar, muitas vezes, o próprio processo de liberdade de escolha dos cidadãos. Logo, eu acho que a discussão da política, a discussão eleitoral, precisa fazer parte, tecnicamente, cotidianamente, como um processo educacional para que as pessoas possam escolher o seu lado, e isso é muito importante, mas que nunca fiquem distantes do processo político, não neguem a política como algo negativo, e sim como uma solução para a solução dos problemas da sociedade. Guilherme, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais e nos ajudar a entender um pouco o que acontece no nosso processo eleitoral. Mais uma vez, obrigada. Foi um prazer, estou sempre à disposição de vocês. Nos últimos anos do regime militar no Brasil, apesar da mobilização da população, a Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de eleições diretas para a presidência da República em 1984. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Desde assim, de ser submetida ao Senado, ficando prejudicadas as emendas de número 6, 8, 20, 93, constante dos itens 2 e 3 da pauta. A mesa quer silêncio. Esgotado o tempo regimental para a duração, senhor presidente, está encerrada a sessão. Senhor presidente. O voto direto para eleger o presidente só foi retomado no Brasil em 1989. Além da participação nas urnas, desde o início do novo ciclo democrático, os jovens brasileiros tiveram protagonismo também nas ruas. Com menos de 2 anos de mandato, o primeiro presidente eleito pela população se tornou alvo dos caras pintadas. Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de Presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. 21 anos depois do processo de impeachment contra Fernando Collor, os jovens voltaram às ruas para protestos em junho de 2013.
O movimento que começou reivindicando a redução das tarifas do transporte público ganhou outro rumo. Teve consequências que influenciaram o processo que resultaria na queda da presidente Dilma Rousseff em 2016. É imposta a senhora Dilma Vana Rousseff, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, a sanção de perda do cargo de presidente da República. Na segunda parte desse episódio, vamos focar na participação dos jovens na construção da política brasileira. Conversamos agora com Carlos Pereira. Ele é professor titular da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas. Professor Carlos, muito bom lhe ter aqui no Item Mais. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol, pelo convite. Bom estar aqui com você também. Bem, professor, a gente quer aqui fazer um exercício de passado. Vamos, inclusive, propor um desafio para o senhor traçar um comparativo com a gente sobre o comportamento do jovem brasileiro. A gente há pouco citava, por exemplo, o movimento dos caras pintadas. Depois estamos aquele jovem que esteve presente nas manifestações de 2013. E agora temos o jovem de 2022. É possível estabelecer uma relação entre esses três jovens, entre esses três perfis ao longo dos anos? Eu acho que sim. O jovem, ele sempre procura alguma forma de agregação em algum grupo social. Especialmente o jovem é muito carente de autorreconhecimento. Então, o pertencimento a um grupo é fundamental para que o jovem consiga se inserir na sociedade. O problema é que, a partir de 2018, o Brasil ficou muito polarizado, em campos muito bem definidos. Então, temos um grupo muito forte em torno do Partido dos Trabalhadores, da figura e da liderança do ex-presidente Lula, e um grupo que se agrega em torno da candidatura e também do próprio presidente Jair Bolsonaro. E esses dois grupos, eles se polarizaram tanto, e não só se polarizaram politicamente, Carol, ou ideologicamente, eles se polarizaram afetivamente. Eles começaram a desenvolver rivalidades afetivas contra o grupo rival, contra o grupo oposto. Então isso gera barreiras enormes a que esses respectivos grupos façam updates, reavaliem as suas posições, porque qualquer informação que contraria as preferências desse grupo, que se apenas consome informações que reforçam as suas crenças, isso torna, vamos dizer assim, esses grupos também impermeáveis a dissenso, impermeáveis a opiniões contrárias. Então, um jovem que, de certa forma, não pertence nem a um grupo nem ao outro, se sente muita dificuldade de se inserir politicamente, porque, dado que o universo é muito polarizado, se eles emitirem opinião a favor de um lado ou de outro, necessariamente eles vão criar amor ou apreço por um grupo, ou ódio ou desprezo por outro grupo. Então, diante desse risco de não ser bem recebido, o jovem atualmente prefere ter um certo desdém com a política, um certo afastamento. Então, eu atribuo a essa dificuldade do jovem de se engajar no processo eleitoral, ou mesmo do debate político, desde 2018, e especialmente agora nas eleições de 2022, a essa característica da polarização que atingiu uma dimensão afetiva no Brasil. Professor, então o senhor nos relata uma questão daquele jovem que se sente isolado, portanto, num cenário de extrema polarização. Caso ele não se identifique com um dos polos, é como se ele se sentisse não pertencente ao cenário eleitoral. Esse é o raciocínio? Exatamente. Para você ter uma ideia, em 2020 eu fiz uma pesquisa de opinião pública e eu tive 7 mil respondentes, quer dizer, foi uma amostra bastante grande. E eu perguntei a esses respondentes, inclusive jovens, como eles se autodefiniam ideologicamente, se eram de esquerda, se eram de direita, se eram de centro. E logo em seguida, quando eles revelaram a sua preferência ideológica, eu perguntei se eles eram favoráveis ou não a políticas de transferência de renda para pessoas mais necessitadas. Como era de se esperar, os eleitores que se autodefiniam de direita, que eram muito mais a favor da meritocracia, da competição, que esses são valores importantes de eleitores de direita, se posicionaram
contrários a políticas de transferência de renda. Já os eleitores de esquerda, que são muito mais preocupados com desigualdade social, mostraram-se favoráveis à política de transferência de renda para os mais necessitados. Entretanto, quando eu fiz uma manipulação aleatória com esses respondentes, sinalizando que o atual presidente Bolsonaro poderia extrair benefícios eleitorais dessa política de transferência de renda, os eleitores de direita que disseram de antemão que eram contrários a essa política de transferência de renda, quando perceberam que o presidente Bolsonaro podia extrair benefícios eleitorais desta política, começaram a se posicionar favoravelmente a essa política. Por outro lado, os eleitores que se autodefiniam de esquerda e que eram originalmente favoráveis a essa política, quando percebiam que o presidente Bolsonaro iria ser o beneficiário dela, passaram a se opor. Ou seja, o que sinaliza não é apenas a política em si, ou mesmo a ideologia que estão polarizando as pessoas, mas é o afeto delas. Não só o afeto, mas o desafeto. Certo? Então, no momento que eu percebo que o meu inimigo, que a pessoa que eu detesto, que eu odeio, pode se beneficiar de uma política que eu acredito, eu passo a discordar dessa política e vice-versa. Então, o jovem, quando se insere neste cenário, ele prefere se abster, porque é muito arriscado emocionalmente para esse jovem se inserir num debate tão polarizado. Essa polarização, inclusive, exclui o jovem do debate político do dia a dia, então, né, professor? Não resta dúvida. Nós observamos, eu tenho certeza que você se lembra, que em 2018, muitas famílias racharam, muitos amigos viraram inimigos, porque as discussões nas famílias, nas rodas de amigo, no trabalho, nas redes sociais, elas alcançaram um nível afetivo, em que os argumentos lógicos, racionais, perderam espaços para os argumentos emocionais. E isso se deu ao longo de todo o governo Bolsonaro, né? Então, são verdadeiras ilhas de não comunicação. E, consequentemente, como ainda estamos um pouco distante das eleições, a atitude mais racional para o jovem atualmente é não se engajar nisso, dado que eu não quero entrar em conflito nem com um grupo, nem com outro grupo. Mas eu acredito que com o aproximar, né, quando nos aproximarmos das eleições, o jovem necessariamente vai ser carreado para essa discussão. E espero que esse episódio de 2022, esse episódio eleitoral, qualifique melhor essa discussão e torne o jovem mais engajado, independentemente da sua posição, e que ele perceba que a única saída, vamos dizer assim, para que ele se insira no processo político e social é a discussão política de uma forma racional e não emotiva. Então vamos às consequências de todo esse processo que estamos detalhando, professor, principalmente esse jovem que não se identifica com esses polos atualmente vigentes na política brasileira. Se esse jovem se distancia, a consequência de imediato é o aumento dessa polarização e, consequentemente, no longo prazo, um eleitor cada vez mais isolado da política institucional? Esse é um cenário possível, Entretanto, as eleições, elas são muito cheias de surpresas, né? Embora seja possível observar dois polos muito cristalizados e que estão liderando as pesquisas de opinião e de intenção de voto no momento atual, as coisas podem mudar. Então, diante de potenciais mudanças que possam vir a ocorrer, isso também afetará necessariamente esses jovens. Esses jovens, no momento que se sentirem mais confortáveis de emitir a sua opinião em um ambiente menos polar, talvez o engajamento deles aumente e eles se sintam mais confiantes e mais seguros de que não necessariamente sendo membro de um dos polos é que vai ser aceito, né? Para voltar ao ponto inicial da nossa conversa, eu acho que a questão fundamental é a aceitação social. O jovem, ele tem esse problema importante de como se inserir, e isso significa pertencimento. Então, no momento que ele sente o risco de ser alienado, de ser alijado de qualquer grupo, ele se abstém, porque a abstenção é a estratégia dominante num cenário de polarização. Professor Carlos, vamos, claro, acompanhar os desdobramentos da eleição desse ano e das próximas eleições, sempre, claro, contando com a sua ajuda para a gente entender melhor esse cenário. Mais uma vez, obrigada. Prazer, Carol. O Item Mais de hoje, de olho nas eleições, fica por aqui. Amanhã estamos de volta com muito mais. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira,
Este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.